Shalom, shalom, amigos e amigas. Hoje apresentamos os estudos aprofundados e metodológicos sobre a Parashá, ou seja, a porção da Torá denominada Vairá. Vairá é a quarta Parashá de um total de 54 Parashot, que vão ser gradativamente estudadas com a ajuda do Eterno durante o ano de 5.785. Essa porção da Torá, ou seja, Vairá, se inicia em Bereshit, Gênesis capítulo 18, verso 1, e termina no capítulo 22, verso 24. Sem mais demoras, direto ao ponto que está sendo relatado na Parashá Vairá. O nome da Parashá Vairá significa "e ele apareceu", e é encontrada em Gênesis capítulo 18, verso 1. Deus revela-se a Abraão, 3 dias após a circuncisão do primeiro patriarca, aos 99 anos. Abraão corre para preparar uma refeição para os 3 convidados que aparecem no calor do deserto. Um dos 3 homens, que na verdade são malachim, anjos disfarçados de homens, anuncia que dentro de exatamente um ano, a até então estéril Sara dará luz a um filho. Sara ouve isso e ri. Abraham implora ao Eterno para poupar a perversa cidade de Sodom, conspirando a possibilidade de ali viverem no mínimo 10 pessoas íntegras. 2 dos 3 malachim disfarçados chegam à cidade condenada, e Ló, o sobrinho de Abraão, estende sua hospitalidade a eles e os protege das más intenções de uma multidão corrompida. Os 2 convidados revelam que vieram para derrubar o local, destruir o local e salvar Ló e sua família. A esposa de Ló se transforma, durante a saída da cidade, a traumática saída da cidade, em uma estátua de sal ao desobedecer a ordem de não olhar para trás, para a cidade em chamas enquanto eles fogem. Ao se abrigarem em uma caverna, as 2 filhas de Ló, acreditando que elas e o pai são os únicos vivos no mundo, embebedam o pai, deitam-se com ele e engravidam, e os 2 filhos nascidos deste incidente geraram as nações de Moab e Amon. Abraham muda-se para Gerar, onde o rei filisteu, Abimeleque, leva Sara, que é apresentada como irmã de Abraham, ao seu palácio. Num sonho, o Eterno avisa a Abimeleque que ele morrerá a menos que devolva a mulher ao seu marido. Abraham explica que temia ser morto por causa da bela Sara. Chegando o tempo oportuno, Deus cumpre a sua promessa feita a Sara, e ela dá a Abraham um filho, que se chama Isaac, que significa rirá ou riso. Isaac é circuncidado aos 8 dias de idade, e Abraão tinha 100 anos e Sara 90 quando o filho nasceu. Deus testa a qualidade da devoção de Abraão, ordenando-lhe que leve Isaac no Monte Moriá, que é o monte do templo do Beit HaMikdash, do local de louvor ao Eterno, em Jerusalém. Episódio este conhecido como Akedah. Isaac é amarrado e colocado no altar, e Abraão levanta a faca para matar o seu filho. Porém, uma bat-kol, uma voz do céu, clama para detê-lo. Eis que um carneiro preso pelos chifres na vegetação rasteira é elevado no lugar de Isaac. Tendo feito este breve resumo, esta breve síntese, vamos agora à primeira parte do nosso estudo, cujo título é Abraão precisa dar exemplo. Antes de entrarmos nas profundidades da Parashá Vairá, que fala sobre o episódio da Akedah e tantos outros assuntos, vamos falar primeiro de algo muito importante, que são as bases criacionais do homem e do mundo. Porque o mundo funciona da maneira que funciona. Ocorre que o Eterno, o bendito seja Hakadosh Baruch Hu, o Deus de Israel, estabelece os pilares, as colunas da criação desde a primeira porção da Torá, isto é, desde o livro de Bereshit, desde Gênesis, e não somente se limitando à escritura, à Bíblia, ao Tanakh, aos Ketuvim, aos Neviim, a Besorat Tová, não somente se limitando a estes textos, mas todos esses conceitos também são encontrados nas demais literaturas hebraicas e textos rabínicos disponíveis até então. E que colunas da criação, que pilares são estes? Acontece que, de acordo com o Midrash, o que é o Midrash? O Midrash é a literatura do povo de Israel, a obra que se propõe a explicar as profundidades das Escrituras através de parábolas e alegorias. Acontece que, de acordo com o Midrash, antes de criar o universo, o Eterno construiu 7 conceitos que permeiam toda a Escritura e formam estas colunas existenciais. O primeiro pilar, o primeiro conceito é a Torá, a lei divina, a constituinte divina. O segundo conceito é a Teshuvá, que é o retorno ao Eterno, o arrependimento genuíno, a conversão ao Eterno. O terceiro conceito é o Gan Eden, o paraíso. O quarto conceito é o Gehinnom, que é o local de sofrimento e penitência, vulgarmente traduzido aqui como inferno. O quinto conceito é o Kisi HaKavod, que é o trono de glória. O sexto conceito é o Beit HaMikdash, que é o local de louvor ao Eterno. E o sétimo e último conceito é o nome do Mashiach. E a referência deste padrão criacional, destes elementos constituintes criacionais, está na literatura El Midrash Edisser e também está presente nos comentários
Por que Deus criou a luz? Na página 5 do Humash Gutnick, da editora Maionot. Facilmente encontrado se você digitar Humash Gutnick, editora Maionot, no Google. Estas 7 criações, estes 7 conceitos em particular, são vitais para a humanidade. Portanto, foram concebidos antes da criação. Estes 7 conceitos representam a base estrutural do roteiro do nosso mundo, e este sistema possibilita o que é conhecido no original como Tikkun Olam, ou seja, a reparação dos mundos, tanto internos quanto externos, através de ciclos e ações de retificação, ações de reparação e de conserto de todas as coisas. Reparemos, amigos, que a Teshuvá só existe porque o homem cai, e isso proporciona reflexão, arrependimento, humildade e retorno ao eterno, um retorno genuíno. E entrando nos comentários aprofundados e estudos metodológicos da Parashá Vairá, vamos agora para os comentários da edição encadernada da Torá, a Torá de Moisés, da editora Sefer. Vamos ler o comentário da página 42 a respeito de Bereshit, Gênesis capítulo 18, verso 2 e 18, verso 17. Bereshit, capítulo 18, verso 2 diz o seguinte: E alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele, e os viu, e correu ao seu encontro desde a porta da tenda, e prostrou-se em terra. Assim diz o comentário. A porta da tenda. A hospitalidade foi uma das virtudes mais praticadas nos países do Oriente. A mais bela qualidade do patriarca Abraham, ei-lo ali esperando à porta de sua tenda, o viajante cansado, para convidá-lo a restaurar suas forças. E correu ao seu encontro. 6 são as virtudes, disse Rabi Yohanan, pelas quais o homem que as pratica receberá uma benevolência do Eterno neste mundo e outra maior na vida eterna, no Olam Rabá, no mundo vindouro. E são a hospitalidade, a visita aos enfermos, a concentração e a kavaná, a intenção correta durante a reza, durante a Avodat Hashem, o serviço eterno, o estudo da Torá, da lei divina, da constituinte divina, a instrução e a educação dos filhos e a qualidade de julgar o seu companheiro com indulgência, com misericórdia, com justiça, conforme consta no Midrash Yalkut 82. Deixa que tua casa seja aberta como refúgio e faz com que o pobre seja recebido cordialmente dentro dela, conforme está registrado no Pirkei Avot, Ética dos Pais. A hospitalidade é tão importante como o Avodat Hashem, o serviço divino, o culto divino, conforme consta em Eruvin, capítulo 5. Todo ser humano a quem fazemos um bem, seja mesmo aparentemente um malvado, pode converter-se em um malach, um anjo, igual aos que apareceram a Abraham, conforme nos conta o Midrash. E o capítulo 18 de Bereshit, capítulo 17, diz o seguinte: E o Eterno disse: Esconderei eu de Abraham, de Abraão, o que hei de fazer? E o comentário nos conta o seguinte: Os malachim, os anjos, partem sua missão de destruir Sodoma, Sidom e salvar Ló. Mas Deus, o Eterno, adia a destruição para que Abraão, tenha a chance de interceder por eles. A própria Torá, a própria lei divina, a própria constituinte divina, apressa-se em explicar o porquê. Como Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação e ordenará a seus filhos a fim de que guardem o caminho do Eterno para fazer caridade e justiça, cabe a mim, o Eterno, contar-lhe o que pretendo fazer, para que não digam que Abraão, se negou a intervir em favor de seus vizinhos. E, se há algum argumento que possa poupar e perdoar os habitantes de Sodoma, certamente Abraão saberá apresentá-lo a mim, e eu os perdoarei. Mas, se ele não conseguir, Sodoma será mesmo destruída. Então, amigos, de acordo com o comentário, nós reparamos que, ainda que o Olam Hazé, isto é, o mundo presente, seja cheio de adversidades, dificuldades, aparências de que o mal está prevalecendo, de acordo com a Torá, com a lei divina, com a constituinte divina, e de acordo com diversos escritos talmúdicos e cabalísticos, o mundo só se mantém firme em sua existência em função dos tzadikim, dos íntegros, que são levantados, planejados e mantidos pelo Eterno. Afinal, para isso o mundo foi criado, para ser herdado pelos íntegros, pelos retos, pelos mansos, pelos humildes. E a realidade, mesmo a dura realidade do Olam Hazé, isto é, do mundo presente, acompanha este formato, este projeto criacional, esta intenção do Eterno. Pois quando pedimos ao Eterno Shalom, o Eterno nos envia situações problemáticas, caóticas, para que possamos nos dirigir a Ele e pedirmos para sermos capacitados para consertarmos e atrairmos a Shalom, a plenitude no mundo. Quando pedimos forças, Ele nos envia situações e contextos que irão fortalecer nossas mãos fracas e os nossos joelhos trementes, fracos. O anseio do Eterno
conforme diriam os nossos sábios, é doar e compartilhar sua luz. E, por consequência, o anseio do Filho da Luz, do eleito do Eterno, do Benhor, é consertar e trazer dignidade ao mundo. Primeiro, aos mundos internos, e depois, o mundo exterior. Por isso, lidamos todos os dias com os agentes e contextos que trazem adversidades e dificuldades, para que possamos responder com luz, sendo sal, através de ações concretas, isto é, integridade. O alinhamento entre fala, pensamento e ações. E isto não vem de nós. Por isso, temos que pedir ajuda ao Eterno para enxergarmos a possibilidade, a oportunidade de melhoria em todas as situações, sem perdermos tempo com reclamações, com murmurações inúteis. Lembremos que o foco sempre deve ser a solução do problema. Vejamos o que as Escrituras nos dizem sobre a relação de uma pessoa íntegra, justa, reta, de um tzadik com o mundo. O primeiro verso está em Tehillim, Salmos, capítulo 1, verso 5. Por isso, os ímpios, os malvados, não subsistirão, não permanecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos tzadikim, no ajuntamento dos íntegros. Salmo Tehillim, capítulo 37, verso 18. O Eterno conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias da adversidade, e nos dias de fome, eles, os íntegros, se fartarão. Tehillim, Salmo, capítulo 37, verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de shalom, de plenitude. Tehillim, Salmo 37, verso 29. Os tzadikim, os justos, os íntegros, herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Tehillim, Salmo 73, verso 17. Até que entrei no local de louvor do Eterno, então percebi o fim dos ímpios. Não deixe de verificar em sua casa, em sua Bíblia, em seu Tanar, o Tehillim, o Salmo 73. Este Tehillim é uma importante reflexão sobre os contornos reais da prosperidade e do destino dos ímpios. O Salmo Tehillim 73 mostra a perplexidade do salmista diante da prosperidade dos ímpios, dos maus, dos agentes da adversidade. Próximo texto, Kohelet, Eclesiastes capítulo 8, verso 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, ou seja, que ele tenha longos anos de vida, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem ao Eterno, aos que temem diante dele, aos que têm Norach Hashemayim, temor aos céus. Porém, o ímpio não irá bem, nem prolongará os seus dias, pois será como a sombra, visto que não teme ao Eterno, não tem temor aos céus, não tem medo do Eterno. Próximo texto, Provérbios, Mishlei, capítulo 2, verso 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mishlei, Provérbios, capítulo 10, verso 30. O justo, o íntegro, o reto, jamais será abalado, mas os ímpios, os que desprezam a Torá, a lei divina, não habitarão a terra. E após lermos, amigos, estes versículos, fica evidente que em um contexto macro, isto é, em um contexto geral, as manutenções que o Eterno faz em seu mundo são sempre em favor e benefício dos tzadikim, dos íntegros, dos justos. Conforme já foi dito um dia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Eterno. Pois, como vimos amplamente registrado nestes versículos, os íntegros, os justos, herdarão a terra. E em uma visão micro, ou seja, numa visão mais reduzida, local, o Eterno ele abençoa o lar, o trabalho, a família, o bairro dos tzadikim, ou seja, destas pessoas íntegras e justas, homem ou mulher, rico ou pobre, de qualquer etnia, de qualquer língua e qualquer nação, bastando ser para isso um verdadeiro cidadão do Shamayim, um cidadão de Israel, cuja designação não é estritamente terrena, mas vem do alto. E esta bênção, esta benevolência que o Eterno dá aos seus tzadikim, aos seus eleitos, traz sobre a vida deste tzadik, deste íntegro, uma luz específica. E os nossos sábios nos dizem que quando morre um tzadik, uma pessoa íntegra, com ele vai a sua luz. Ou seja, se ele estava em uma cidade, aquela cidade perde aquela luz específica que irradiava daquela pessoa íntegra, dada pelo Eterno. Essa luz é dada pelo Eterno. E você poderia pensar nesse momento, de fato, que Hilat Shemini Israel. Eu conheci uma pessoa assim, de fato, quando ela partiu, ela levou essa luz específica, essa luz distinta que ela possuía. Mas então é preciso te dizer, assim como Avraham ilumina a sociedade na qual ele vivia, ele fez um chá de bebê aos 100 anos, convidou seus amigos, sua família. Então você também pode ser essa nova luz em seu bairro, em sua família, em seu trabalho, em seus contextos locais.
Seja essa luz onde quer que você esteja. Traga luz, boas surpresas, bênçãos em seus relacionamentos com o próximo, em seus relacionamentos profissionais. Saiba que todos os anos, dia após dia, o Eterno separa e renova para si estas pessoas íntegras. Tudo vem do Eterno. E que assim, o Eterno possa então, segundo a sua infinita misericórdia, nos conceder esta grande dádiva de sermos contados junto aos seus tzadikim, junto ao seu aprisco de íntegros, de pessoas retas e justas. Esse comentário nos leva à segunda parte do nosso estudo, cujo título é O alcance dos feitos de um justo, de uma pessoa íntegra, de um tzadik. Quando Abraão percebe o cenário que estava se formando com a visita dos Malachim e com as palavras do Eterno, ele enxerga uma oportunidade para clamar ao Eterno em favor dos tzadikim, dos íntegros, das pessoas retas e justas, que viviam nas cidades de Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra. Abraão pede muito gentilmente, muito humildemente, em favor dos tzadikim, dos justos, que poderiam estar vivendo naquelas cidades. Abraão não se ocupa em seu clamor pedindo em favor do perdão dos perversos. Inclusive, sutilmente, Abraão associa a integridade de indivíduos que eventualmente estavam morando lá com a preservação daquelas cidades. E o Eterno ouve todas as palavras de Abraão. E apesar de Abraão ter dito algumas coisas, o Eterno responde somente à última parte do clamor de Abraão, dizendo: se houverem ali 50 tzadikim, 50 justos, 50 pessoas íntegras, eu não destruirei a cidade. E assim se sucede até Abraão terminar o seu clamor, situando 10 justos. Vamos ler o comentário sobre a Torá a respeito de Gênesis Bereshit, capítulo 18, verso 33, que está na página 248 do primeiro volume do Or HaChaim. E o comentário diz o seguinte: e o Eterno se foi logo que acabou de falar a Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. A Torá relata que Deus não concedeu a Abraão a chance de pleitear por um número menor de justos, menor do que 10. Afinal, Abraão tinha acabado de dizer que apresentara o seu apelo final. Embora o Zohar, capítulo 1, verso 2, sugira que o justo, o tzadik, o íntegro, é o fundamento do universo, ou seja, que uma única pessoa justa é suficiente para que o resto do mundo seja salvo, isto só se aplica a um justo extraordinário. Pode ser que se Abraão tivesse vivido em Sidom, a sua presença bastasse para salvar a cidade inteira. Em outras palavras, amigos, Abraão, ao tomar consciência do cenário que estava à sua volta, ele faz um pedido, ele traz um pedido, uma referência muito importante para todos nós. Ele diz: Eterno, por favor, ativa no teu mundo os mecanismos de redenção, as camadas de redenção. E isso nos mostra a maneira que devemos nos portar diante das calamidades que são enviadas ao mundo presente, ao Olam Hazé, que é constantemente assolado por guerras, epidemias, por desastres naturais, por fome. Devemos sempre estar atentos à situação do mundo e clamar ao Eterno por dias melhores. Ninguém pode apagar esta esperança do coração de Am Israel, do povo de Israel, dos eleitos, dos filhos da luz, dos Bineior, conforme registrado em Naum, capítulo 1, verso 7, onde lemos: o Eterno é benevolente, ele é bom. Sim, uma fortaleza no dia da angústia, e ele, o Eterno, conhece aqueles que nele confiam. Sobre este verso, comenta Rav Rashi, o investigador da Torá: o Eterno é bom e uma fortaleza, mesmo quando ele envia retribuição sobre aqueles que pensam ser seus inimigos. Suas misericórdias não cessam de fazer o bem àqueles que o temem. E esta habilidade é diferente do traço de, por exemplo, um homem de carne e osso, que quando está ocupado em uma coisa, não se sente livre para simultaneamente fazer outra coisa. Conforme está registrado em Êxodo Shemot, capítulo 15, verso 3, o Eterno é semelhante a um homem de guerra, um guerreiro. Adonai é o seu nome, conforme está registrado Mehilta. Assim sendo, amigos, não podemos, considerando os comentários de Rav Rashi, considerando os comentários lidos nesta segunda parte do nosso estudo, não podemos deixar de nos empenhar neste esforço de clamar pelo mundo, pelo Olam Hazé, da maneira correta, segundo o padrão da Torá. Caso contrário, Haz Shalom, seremos contados entre aqueles que pensam da seguinte forma: ora, se Deus é soberano e Ele envia todas as coisas, e cria, e projeta, e intenciona todas as coisas, Ele que traga a solução. Haz Shalom, que o Eterno nos livre, que possamos aproveitar as circunstâncias, que possamos
perceber os cenários nos quais estamos inseridos para trazer luz, transformação e principalmente clamor para que o Eterno mude a nossa realidade, para que o Eterno traga, enfim, dias melhores. E este comentário, amigos, nos leva à terceira parte do nosso estudo, cujo título é As Correntes do Erro e a Misericórdia do Eterno. O versículo que vai dar introdução a esta nossa terceira parte do nosso estudo está em Lucas capítulo 13, verso 4, que diz o seguinte: Aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que eles foram mais culpados do que todos os outros homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes que, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, ou seja, subitamente. Neste verso, Mibi, isto é, Mashiach Yeshua ben Yosef, conserta uma visão torta muito comum no Olam Hazé, no mundo presente. A visão torta ocasionada pelo fermento do ar de superioridade, que pode atingir os que permanecem, os que sobrevivem, os que são poupados, os que são alcançados pela misericórdia do Eterno. Ora, ninguém é poupado por supostos méritos pessoais. Isto não existe. A única coisa que realmente conta, que realmente é importante no final do dia, no final da vida, é a qualidade, a intensidade da busca de uma pessoa por uma techuvá diária, uma techuvá real, sincera diante do Eterno, orgânica, funcional. Um retorno diário ao Eterno, um arrependimento genuíno. Isso pode fazer operar a misericórdia do Eterno. Entretanto, ninguém, nem pessoas, nem grupos, nada pode manipular a vontade do Eterno. De antemão, se o Eterno for poupar o mundo, cidades, pessoas, famílias, saibamos que o critério é somente dele. Ele, o Eterno, através das ferramentas que ele deseja usar, vai operar esta shuá, esta salvação, independente de supostas vontades particularizadas, autônomas das pessoas. Por isso, não à toa, nos alertava Shaul HaShaliach, Paulo, o emissário, sobre a tendência dos ramos enxertados se acharem melhores do que a raiz. E para quem, para que grupo, pessoas, instituições, esta fala de Shaul, de Paulo, o emissário Shaul HaShaliach, era direcionada? Shaul dizia isso para as pessoas que se valem de leituras distorcidas, apressadas da lei divina, da Torá, da Bíblia, para criar ismos, tentando, a partir destas distorções, tentar substituir a cultura que o Eterno estabeleceu. Um exemplo famoso nos nossos dias é o judaísmo chamado messiânico, judaísmo messiânico. Existe judaísmo messiânico? Não, pois sequer existe um judaísmo, um davidismo, um moisesismo, um josuezismo. O Mashiach Yeshua fundou, porventura, algum movimento messiânico? Não, pois a Torá não encoraja isso. Ele prezava unicamente por aquilo que o Eterno já havia estabelecido desde antes da fundação do mundo. Consideremos o seguinte: o elemento judaico existe, o elemento messiânico, a esperança messiânica, os valores messiânicos existem. O que não existe segundo a Torá, o que não é permitido segundo a Constituinte Divina, é transformarmos estas questões periféricas, acessórias, em um caminho, em algum ismo. Consideremos mais uma vez: está registrado em algum lugar da Bessorá, no Ketuvim Netzarim, alguma instrução rabínica de Yeshua dizendo para os seus talmidim, os seus emissários, os seus alunos, a criarem algo apartado da Torá? Porventura, o Mashiach Yeshua deu a eles esta instrução? Ele disse para os seus talmidim, para os seus emissários, inventarem supostos novos caminhos? Não, pois a techuvá, o retorno ao Eterno, o arrependimento, é um só, desde os tempos de Adão. De lá para cá é verdade. Temos mais ferramentas, mais textos que nos ajudam a nos conectar com o Eterno e nos ajudar na nossa techuvá diária. Porém, esse arrependimento segue um só alvo, que é o Eterno. Ninguém se converte ou faz techuvá ao Mashiach, faz techuvá à Torá ou ao judaísmo, ou faz techuvá para Israel. A conversão verdadeira, a techuvá verdadeira, é aquela que tem exclusivamente o Eterno como alvo. E é uma só. Por isso, Shaul HaShaliach, Paulo emissário, nos dizia também: quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Quem pensa que está seguro, pode se tornar uma pessoa descuidada, Haz Veshalom. E esse descuido pode levar a uma queda repentina.
Por isso devemos ter responsabilidade e buscar mais e mais da face do Eterno, mais e mais dos mandamentos, mais e mais do entendimento das Escrituras, mais e mais de justiça social, de tzedakah, para que a nossa luz vá brilhando cada vez mais. Nós não controlamos nada. Por isso está registrado em Ezequiel capítulo 22, verso 30, o seguinte: E eu, Eterno, busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Mais uma vez, o conceito da presença dos tzadikim em um determinado contexto, salvaguardando a cidade da destruição, salvaguardando seus moradores da destruição. Repetindo, e busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Por isso, eu, Eterno, derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi, e fiz cair sobre a cabeça deles o castigo que merecem, diz o Eterno, o Adão, nosso Deus. Às vezes, nós, os seres humanos, ficamos obcecados com alguma questão que formamos exclusivamente em nossas cabeças. Às vezes, podemos ser acometidos de uma necessidade doentia, patológica, de autoafirmação, de reconhecimento, que nos leva a dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou binei aquilo outro, eu sou do ismo tal, eu sou da religião tal. Às vezes, em funções de carências e traumas, de certos apegos ignorantes à tradição, de questões não resolvidas, queremos porque queremos moldar a realidade à nossa imagem e semelhança. E isso é a essência da idolatria. Tentar suprimir Deus da existência colocando o nosso eu no lugar do eterno. Tentando colocar o nosso eu no lugar do eterno. E geralmente, quando uma pessoa nos alerta sobre estes perigos, tendemos a primeiramente atacá-la e só depois considerar o que foi dito. E mesmo quando nós reconhecemos a verdade internamente em nossos corações, o nosso exterior pode não acompanhar esta realidade interior. Por um momento, o nosso exterior pode apresentar comportamentos diferentes, pois a luz ela vai brilhando gradativamente. E não somente isso, não temos somente estes problemas. Quando nos falta humildade, começamos a, por exemplo, negar a realidade objetiva, negar os fatos. Quando nos falta esta humildade de reconhecermos a nossa posição diante do Eterno, diante do mundo que Ele criou, acabamos deixando para amanhã, postergando para amanhã, procrastinando o que deveríamos estar fazendo hoje, de maneira urgente. Quando nos falta essa humildade, este alinhamento segundo a Constituinte Divina, segundo a Torá, deixamos de aproveitar os recursos que o Eterno nos dá para as coisas que edificam e que consertam o mundo. Deixamos de acolher o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão. Deixamos de valorizar, Haz Shalom, que o Eterno nos livre, o grande legado que o Eterno nos deixa através dos mandamentos, da cultura que Ele estabeleceu. E isso tudo só vai agravando nossa situação diante do Eterno dia após dia. Afinal, aquele que diz que não peca é mentiroso, conforme está registrado em Yohanan, primeira Igeret de Yohanan, primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, onde lemos: se dissermos que não temos pecado, hatatim, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Nos dias atuais, amigos, isto é, no Aharit Hayamim, no fim dos dias, mais nos afastamos do que nos aproximamos, mais geramos atos e palavras vazias do que qualquer outra coisa. Basta você ler, observar a quantidade de dados que produzimos na internet, que a humanidade produz, e contrastar com aquilo que as gerações passadas traziam em relação à produtividade, em relação à Constituinte Divina. Por isso dizia Shlomo HaMelech, tudo é vazio, tudo é vaidade. E esta é a realidade objetiva. Até os méritos, supostos méritos, com os quais alguns tentam barganhar com o Eterno, o que não é possível, não existe. Não existe mérito. Tudo vem do Eterno. E tendo isto em mente, o que sobra então ao homem, ao Bineior, ao Filho da Luz, ao íntegro, é reconhecer os mecanismos de redenção trazidos pelo Eterno e pedir ao Eterno para nos apegarmos às responsabilidades. Isto nos tornará pessoas funcionais e úteis. E assim como Abraão teve um filho aos 100 anos de idade, nós também podemos milagrosamente, através de uma operação milagrosa, através do milagre do esforço, produzir frutos que antes estavam retidos, ocultos. E isso pode ocorrer em qualquer idade, em qualquer lugar, em qualquer país que você esteja. Esta é a hora de reconhecer, conforme os mandamentos, conforme a Torá, conforme a Constituinte Divina, reconhecer o real alcance da soberania divina. Pois nunca se esqueça que pertencer ao povo de Israel é um comissionamento que vem primeiramente do alto, da pré-existência, antes da fundação do mundo.
Você é integrante do povo indiferente de onde nasceu, indiferente da sua língua, da sua etnia, da sua cor de pele, da sua profissão, do seu dinheiro. Conforme dito, os sinais acompanharão os que crerem. Seremos conhecidos pelo Ahavá, pelo amor dispensado pela Torá ao Eterno, pelo nosso amor dispensado às questões íntegras e boas do Olam Hazé. Seremos conhecidos pela vontade de seguir os mandamentos onde quer que estejamos. O Hatat, ou seja, o pecado, ele faz parte do planejamento da estrutura do Olam Hazé, ou seja, do mundo presente. Mas ele está aqui para ser vencido em definitivo, em breve. Conforme nos contam os nossos sábios, um dia o Yetzer Hará, isto é, a inclinação para o mal, para o adverso, que existe dentro de nós, vai ser extinta. Por isso, registra o salmista sobre Hatatim, sobre pecados, ou seja, registra o rei David sobre pecados e sobre perdão. Em Tehillim Salmos capítulo 32, verso 3, enquanto eu estava em silêncio, isto é, enquanto eu evitava confessar minhas transgressões diante de ti, os meus ossos eternos se decompunham com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu frescor, minha juventude, foi transformada, como nas secas de verão para sempre. E eu, então, te declaro o meu hatat, o meu pecado, e não escondo a minha iniquidade, ou seja, os meus desvios da Torá. E disse eu, confessarei as minhas transgressões, os meus afastamentos da Torá ao Eterno, e tu perdoaste a iniquidade do meu hatat, do meu pecado, a malignidade do meu pecado. Se tu, Eterno, observares as iniquidades, os nossos afastamentos da Torá, Eterno, quem subsistirá? Quem sobreviverá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo, espero no Senhor. Espera no Senhor. A minha vida, os meus níveis de consciência, o aguardam. E espero na sua palavra. E os meus níveis de consciência, a minha alma, anseia pelo Eterno, mais do que os guardas pela manhã. Ou seja, mais do que aqueles que estão na alva do fim dos dias, porque manhã significa redenção, a Geulah, mais do que aqueles que aguardam ansiosos a Geulah, a redenção. Assim, a minha alma anseia pelo Eterno. É o que o salmista está dizendo aqui. Próximo texto, Shmuel Bet, 2 Samuel, capítulo 24, verso 14. Caiamos, pois, na mão do Eterno, porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Assim disse David. Isto é, que eu não caia no caminho largo por onde a humanidade tem caminhado. David, nesse verso, o rei David Hameler, não dizia o seguinte, deixa a vida me levar. Ele buscava o Eterno, pois ele sabia que com o Eterno morava o perdão. E quando ele diz, mas nas mãos dos homens não caia eu, ele queria dizer que não encerraria os seus dias agindo até o seu último suspiro como um homem que não teme ao Eterno. Ele pede para o Eterno afastar isso da vida dele. E estes comentários, amigos, nos levam à quarta parte do nosso estudo, cujo título é Deus levanta o seu Mashiach, o seu ungido, o seu Messias. Embora Yitzhak seja fundamental na história relatada na Parashá Vairá, a maior parte de seus feitos, de seus pensamentos, nos são ocultados. A história está mais concentrada na postura de Abraão, frente à ordem do Eterno, do que nos feitos de Yitzhak, dos feitos de Isaac. A narrativa se concentra mais na dinâmica entre o Eterno e Abraão. E Yitzhak, por sua vez, é conduzido, é levantado e guiado ao seu Mazal. E isso, amigos, simboliza o Eterno conduzindo o seu Mashiach, o seu ungido, segundo a sua vontade. É o Eterno quem providencia os instrumentos de expiação para as duas casas. Yitzhak é considerado pelos nossos sábios uma Olatemimá, ou seja, uma elevação perfeita, uma vida perfeita. Por isso ele foi conduzido no episódio da Akedah, no Monte Moriá. Isaac é um tipo do Mashiach. Tipologicamente, Isaac representa o que aconteceria no futuro em relação ao Mashiach, Yeshua ben Yosef. E aqui é preciso enfatizar algo muito importante. O Mashiach, Yeshua, ele não é sacrificado. Não existe no momento da sua morte uma liturgia, um serviço religioso, não existe um Kohanim, não existe um sacerdote desmembrando o Mashiach e fazendo ele sangrar até a morte. Essa ideia é uma abominação, uma vez que a Torá, uma vez que o Eterno abomina e proíbe mortes humanas ritualísticas. O Mashiach, Yeshua, morre por crime de sedição contra o Império Romano, em um instrumento de tortura historicamente identificado como crux romana, que era uma estaca de execução. E através do planejamento do Eterno, Mashiach Yeshua se entrega em favor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Todas as ovelhas que futuramente, aliás, que já estavam naquele período espalhadas entre as nações e permanecem até o dia de hoje. E isso não ocorre através de um sacrifício ritualístico. Isso ocorre através de um ato chamado Kiddush Hashem.
que é um ato de especificação do nome do Eterno, de santificação do nome do Eterno. Isto é, o Mashiach, Yeshua se entrega para elevar ainda mais o nome do Eterno em meio ao caos que tomou conta dos dias daquela geração, dos primeiros séculos. Sempre houve e sempre haverá uma profunda resistência de Am Israel, do povo de Israel, contra a assimilação. Aquele que de fato pertence ao Eterno não vai se assimilar nas nações, não vai aderir às suas práticas idólatras. Por isso está registrado em Sefer Hitgalut, no livro da Revelação. Sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Sai de Bavel, sai da confusão. Faça techuvá, retorne ao Eterno. Retorne à Torá, retorne aos mandamentos. Porque isto é o processo por qual passou todo indivíduo considerado tzadik nas Escrituras, todo indivíduo considerado íntegro. E esta reflexão, amigos, nos leva à conclusão do nosso estudo, cujo título é: existe expiação para a humanidade através dos tzadikim? Vamos ler agora um trecho de um trabalho acadêmico disponível na internet de título Os Justos de André Schwarz-Bart, Amálgama de Tradições e Mito Particular. Este trabalho é de autoria do então mestrando em Teoria e História Literária do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, Antônio Deval Neto. Algumas passagens do Talmud apontam para a noção do justo, do reto, do íntegro, do tzadik, como sendo uma espécie de bode expiatório, como, por exemplo, no trecho: da mesma forma que as montanhas dominam o abismo para que ele não se eleve e esvazie o mundo, os justos, os retos, os íntegros, os tzadikim, retêm as catástrofes para que elas não se abatam sobre o mundo. Isso está registrado em Bereshit Rabbah, capítulo 33. Ou ainda este trecho que aponta que o sofrimento físico de um tzadik, de um justo, de um íntegro, foi benéfico para a comunidade. O texto diz o seguinte: Rabi Yosef Bar Avin dizia: durante os 13 anos que Rabi sofreu dos dentes, nenhuma mulher grávida fez um aborto espontâneo, e todos os nascimentos foram abençoados. Isso também está em Bereshit Rabbah, capítulo 33. E estes textos confirmam a ideia longamente desenvolvida de que a presença dos tzadikim, dos justos, dos íntegros, é benéfica para o conjunto da humanidade, além de apresentar a noção de sofrimento para raios, conforme consta em Kaufman, 1976, página 296, que se abateria sobre uma pessoa, um justo, para que a comunidade fosse poupada. Isto é, existe um sofrimento em meio a uma certa sociedade que geralmente é sofrido por um tzadik, por uma pessoa íntegra, e aquele sofrimento acaba sendo um para-raio, e as calamidades não atingem as pessoas que estão em torno daquele tzadik, daquele íntegro. Continuando o nosso comentário, amigos, sobre a paraxá de hoje, a gente observa que se o Eterno não cria as montanhas, a vastidão do abismo dominaria tudo. E se ele não cria os para-raios, os decretos divinos atingiriam constantemente e duramente toda a humanidade. Por isso Kefa, Pedro, o Shalir e os demais Shalichim, os demais emissários, conforme registrado em Maaser HaTalmidim, Atos dos Emissários, capítulo 5, verso 40, eles se alegram quando foram considerados dignos de levar açoites por apanharem por causa do nome do Mashiach em favor do Malhut Hailohim, o reino do Eterno. E aqui cabe novamente uma reflexão. Seguir verdadeiramente o testemunho do Mashiach Yeshua, segundo a Torá, segundo os mandamentos, é carregar diariamente a nossa estaca de execução e estar preparado para perseguições em diversos níveis. Relembrando que não existe um judaísmo messiânico, pois a rigor das escrituras, da Torá, dos mandamentos, sequer é legitimado um judaísmo. Assim como segundo a Torá não existe um moisesismo, ou um leviísmo, um davidismo. O que existe são profecias messiânicas e o ideal messiânico. E novamente, não podemos fazer disso um caminho apartado da Torá, apartado dos mandamentos. Inclusive, é para se apartar da Torá, para se afastar da Torá, Hazu Shalom, que as pessoas vão inventando nomes, inventando ismos, inventando vertentes, ramificações que a Torá nunca encorajou. Não é porque desconhecemos o nome de um problema que esse problema vai deixar de existir. Por exemplo, uma doença, uma dor nas costas, pode encontrar diversos nomes, pode ter diversos nomes na literatura médica. Aquilo que a gente chama de dor nas costas. Mas conhecendo o diagnóstico correto, surge então um tratamento direcionado e eficaz. Assim é também conosco com o nosso relacionamento com a Torá. Deus não é Deus de confusão. Ele é distinto, ele é específico. Sede, pois, específicos, assim como eu sou específico. E a sua legislação, a sua constituinte, a sua lei divina, a sua Torá, também é específica. Somente a lei divina, a Torá, os mandamentos, identificam e dão nomes às soluções, dão nomes aos problemas, dão nome e modos para aquilo que devemos fazer ou evitar de fazer. No segundo capítulo do Pirkei Avot, a ética dos pais, temos o seguinte texto de Shimon Hatzadik, de Simão, o justo, o íntegro. Ele dizia: em função de 3 coisas o mundo presente permanece. Pela Torá, que é a instrução divina, a lei divina,
pelo serviço divino, que são as nossas rezas diárias, nosso serviço ao Eterno, e pelas ações de beneficência, ou seja, Gemilut Hassadim. Conforme também nos dizia Yaakov Tiago, capítulo 5, verso 16, a oração feita por um tzadik, por um justo, pode muito em seus efeitos. E após acompanhar este estudo, acompanhar esta realidade, nosso estudo, pode permanecer um resíduo, uma pergunta no seguinte sentido. Mas que Kiryat Israel, eu entendi que o íntegro, segundo o estudo trazido, neste mundo ele serve como um para-raios. E ele também atrai muita luz divina. Mas a ortodoxia, isto é, o pensamento ortodoxo, judaico, será que para eles essa realidade também se faz presente? Será que também eles pensam assim sobre os tzadikim, sobre expiação, sobre os íntegros sendo juízes, aliás, sendo luzes e sendo um farol? Vamos encerrar, amigos, o nosso estudo de hoje com as palavras do Or HaChaim, comentário da Torá, que estamos utilizando nesse estudo. Vamos ler a apresentação da edição brasileira do Or HaChaim, da editora Sefer. Após lermos a apresentação da edição brasileira dessa obra, você vai poder tirar suas próprias conclusões sobre esse tema. E diz o seguinte: apresentação à edição brasileira. Há pessoas que marcam uma geração, há líderes que marcam a história. O Rabi Chaim Ben Attar, o Or HaChaim HaKadosh, representa a linha dos estudiosos sefaraditas iluminados pela luz do Zohar, uma vertente que no passado mais recente poderia ser identificada com o Ben Ish Chai e com a família Abu Hatzira. Interessante notar que no início dos anos 5500, a segunda metade do sexto milênio, que segundo a Kabbalah é paralela ao amanhecer do sexto dia da criação, grandes sábios do nosso povo se esforçaram para morar na terra de Israel, em Eretz Israel. A data da saída do Or HaChaim de Livorno, na Itália, rumo a Am Israel, rumo à terra de Israel, foi no Rosh Chodesh, no dia que era o cabeça do mês, de Av, de 5501. Assim foi também com o Baal Shem Tov, e assim foi com o Gra, o Gaon Rabi Eliyahu de Vilna. Alguns anos mais tarde, mas enquanto os dois últimos, os líderes do Hassidismo e da escola lituana, respectivamente foram impedidos pelos céus de chegarem à Terra Santa, a terra distinta a Israel, conseguindo enviar somente alguns dos seus talmidim, seus discípulos, por outro lado, o Or HaChaim logrou êxito em chegar à terra de Israel e fundar uma yeshiva, um local de estudo da Torá em Jerusalém. Porém, não sem antes ter de esperar o Aco e depois em Tibérias, por quase um ano até que uma grande epidemia entre os habitantes de Jerusalém cessasse. Finalmente, em 15 de Elul de 5.752, que equivale ao ano gregoriano de 1742, o Rabi Chaim Ben Attar chega a Jerusalém, E estes três ícones da nossa história nos ensinaram uma pequena parte da Torá que será revelada pelo Mashiach. Assim, revelada e expandida pelo Mashiach. Assim como antes do Shabat, costuma-se provar um pouco dos alimentos do Shabat. Deus nos enviou esses três faróis para nos dar um gostinho desta grande revelação futura. Costuma-se afirmar que o Baal Shem Tov tivesse chegado a Jerusalém e se reunido com o Or HaChaim, e juntos teriam tido a força de trazer o Mashiach, e por esta razão, isso não aconteceu, já que a hora ainda não havia chegado. O mesmo é dito a respeito de Moshe, por isso ele não entrou na terra prometida, porque isso teria apressado, antecipado a vinda do Mashiach. No chamado divulgado na Itália a fim de arrecadar fundos para a instituição de sua yeshiva, de sua, por assim dizer, faculdade de Torá, consta que jovens se juntarão do oeste e do leste para dizer basta ao sofrimento da separação, ou seria da terra, ou seria da Shekhinah, da Divina Presença, para plantar o jardim do Deus vivo e trazer de volta os filhos à mesa de seu pai, de seu Deus, com alegria. E quando Or HaChaim chega a Jerusalém, ele vive uma vida de restrição, purificando-se no mikveh, na imersão na Tevilá diariamente, falando somente a língua hebraica e se esforçando através dos seus estudos para tirar a Shekhinah, ou seja, a divina presença da Galut, ou seja, do exílio, e trazer o rei novamente ao seu palácio. E essa frase foi extraída de uma das preces que ele, o Or HaChaim, compusera. E essa vida ligada aos ideais da Torá, na lei divina e do povo de Israel, é expressa também no relato do seu falecimento, em uma carta do seu grande aluno, o Hidá, que é o Rabi Chaim Yosef David Azulay. E a carta deste aluno do Or HaChaim diz o seguinte: nosso mestre, nosso Rabi, estava estudando na noite de Rosh Hashanah Rabbah, e ao recitar o Tikkun, sua face brilhava como o sol, e raios de luz emanavam do seu rosto. O Tikkun é um momento de oração onde são utilizadas as palavras de Daniel 9 para pedir perdão coletivo, uma espécie de perdão pelos erros coletivos do povo de Israel. E sua face brilhava como o sol, e raios de luz emanavam do seu rosto, e ele parecia um malach, um anjo vestido de branco. E à meia-noite foi para seu quarto e vestiu roupas pretas, e se estendeu sobre o chão chorando amargamente. E assim ficou deitado até a hora da reza. Rezou e voltou ao seu quarto, até Shemini Atzeret.
E quando saiu e voltou a vestir roupas brancas. Após Yom Tov, questionei-o sobre o seu comportamento. E ele respondeu que uma calamidade, Deus nos livre, Hazé Shalom, havia sido decretada. E quando ele viu, quando ele percebeu os contornos, o cenário, o nosso mestre se esforçou muito em sua reza, em sua oração, em sua súplica, até conseguir mudar este decreto e recebê-lo sobre si mesmo, e assim salvar toda a sua geração. E foi assim que, devido aos nossos pecados, ele, o Or HaChaim, faleceu neste ano. Um sábio que morreu para desculpar, expiar a sua geração. Então, amigos, este é um texto da editora Sefer, da obra Or HaChaim, que é um comentário sobre a Torá, que traz justamente o conteúdo que foi trazido hoje. O sofrimento ou a morte de um tzadik, de um íntegro, servindo de para-raio para toda uma comunidade, para toda uma geração. Toda vez que você ouvir que este assunto não existe na comunidade, na cultura da Torá, nos circuitos chamados judaicos, saiba que isto é uma grande mentira. Todo este conteúdo de expiação pelos feitos levantados, pelos feitos dos tzadikim, dos justos, levantados pelo Eterno, tudo isso é extremamente palpável para aquele que estuda. Qualquer literatura do povo de Israel que você abrir, que for de fato séria e alinhada com a Torá, vai apresentar alguma fração, alguma partícula, alguma fagulha deste conteúdo. Entretanto, saibamos que, apesar de tudo isso, prevalece a palavra descrita em Tehillim, Salmos 115, verso 1, onde lemos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Ou seja, amigos, não é pelo mérito dos tzadikim, não é pelo nosso mérito, pelos nossos erros, pelos nossos acertos. É tudo pela misericórdia e pela elevação da kavod do nome do Eterno. E assim, amigos, finalizamos o estudo aprofundado e metodológico da Parashá Vairá. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência, a sua inscrição aqui no Spotify e nas outras plataformas, no Deezer, no Apple Podcasts, no YouTube, na Amazon Music. Agradecemos também a sua ajuda na vaquinha para a estruturação da nossa sinagoga. Caso você queira nos ajudar, o link vai estar na descrição do episódio. Eu também vou colocar o link desse artigo acadêmico. E também vou colocar um link para perguntas. Sinta-se livre para fazer qualquer pergunta que vamos trazer aqui em um próximo episódio. Foi uma grande satisfação para nós ter você aqui conosco, estudando a Parashá Vairá. Não se esqueça que a Parashá é somente uma porção da sabedoria contida nas Escrituras. A Parashá faz parte da Torá, e a Torá é constituinte divino. Você precisa estudá-la de Gênesis a Deuteronômio, de Bereshit a Devarim, para compreender tudo o que se sucede depois de Devarim, depois de Deuteronômio. O aprendizado é todo dia e ele deve ser contínuo. Por isso nós disponibilizamos outras aulas onde abordamos mais profundamente os tópicos que trazemos aqui na Parashut. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.